para já algumas trocas de ideias, novos contatos. Esse é um momento, né? É um dia muito bom para isso. Antes de retornarmos nossa apresentação, reforçamos o agradecimento à ESPM pela parceria e à Rede Economia pelo patrocínio e viabilização do nosso evento. Aproveito também para reiterar o convite para que todos que ainda não são associados à ABMN. Lembrando que somente hoje, durante o nosso evento, quem se associar terá 20% de desconto. Ok? Vamos iniciar o primeiro painel do dia. O painel vai abordar o tema inovação tecnológica e seu impacto no marketing e no comportamento do consumidor. Convido ao palco os ilustres participantes, senhor Dudu Godoy, vice-presidente do SEMP e presidente do Conselho Superior da ABMN. Cadê Dudu? Está com a gente já? Vou adiantar aqui. Senhor Gutenberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Senhor Lucas Daibert, VP de Estratégia da Binder Comunicação e vice-presidente da ABMN. Por favor, podem sentar-se. Podem sentar-se. Senhores, podem iniciar a apresentação de cada um, né? Com calma. Quem deseja começar? Enquanto a gente aguarda Dudu. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, ABMN, Tomás, todo o grupo Mário Divo, toda a vice-presidência da ABMN, da qual faço parte. Parabéns por realizar um evento tão importante para o nosso mercado. Fico muito feliz. E obrigado aqui por me colocar do lado do Gutenberg. Acho que vai ser uma troca muito bacana. Então, vamos lá. Eu trouxe um slide para passar um pouquinho pelo tema que a gente colocou como o tema do painel, né? Eu tenho me dedicado muito a tentar entender esse nosso mercado em transformação, o impacto que a tecnologia está fazendo no nosso mercado. Olha o Dudu aí. Dudu quer... Boa, Dudu. Quer falar alguma coisa aí, Dudu? Pega o microfone, vai lá. Não, pode continuar. Depois eu tenho... Boa. Então, eu tenho estudado um pouquinho dessa história do impacto que a tecnologia está fazendo na sociedade, e aqui eu faço uma lente voltada para o profissional de marketing. Eu acho que é curioso ali, eu vou ficar de olho no meu tempo, porque eu sei que o meu tempo é contadinho, né? A gente vai fazer cada uma exposição e depois você faz o recap, certo, Dudu? Mas fique tranquilo, porque todos vocês terão uma regressiva, tá? De 5 e 1 minuto. Isso ajuda um pouco. Tá ótimo. O que eu entendo quando a gente fala da mudança na sociedade? O nosso objetivo como profissional de marketing, acho que a gente tem que pensar nisso quando tem uma transformação tão acelerada como a gente está vivendo. O que é o papel de um profissional de marketing, né? E aí, refletindo sobre isso, olha só o impacto de um profissional de marketing, como foi colocado aqui pelo Marcelo. Ele cada vez mais tem que pensar na sociedade, e aí, por isso, a pauta ESG é tão importante, porque a gente não pode deixar o social de lado, a gente não pode deixar o meio ambiente de lado, a gente vai destruir o lugar. Na verdade, ele até deixou claro, eu acho que essa visão dele é muito boa, né? Não é que a gente está destruindo o planeta, a gente está destruindo a gente. O planeta continua, mas a gente está destruindo a nossa própria existência. Então, o papel do marketing ele é muito amplo na medida em que a gente tem esse compromisso com a sociedade e, no final, é o ser humano que está do outro lado. Então, se este ser humano, essa sociedade, está em transformação acelerada, a gente tem que tentar entender como que a gente pode se adaptar a essa realidade, como é que a gente pode usar essa ferramenta para, no final de tudo, conectar pessoas, conectar marcas e pessoas, reforçando o nosso papel com esse legado, que também está no vídeo da ABMN, com esse legado para o nosso planeta. A gente tem um papel muito importante nessa cadeia de consumo e a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas vamos lá. O que eu
acho que vale, então, a gente refletir quando a gente pensa a IA especificamente, né, essa tecnologia que está sendo tão falada no marketing. Primeiro, a gente tem que entender que a gente está vivendo uma era exponencial. A gente acostumou a ver o mundo de uma maneira linear. E o que é a era exponencial? A gente já entende, Martech Law fala isso, que a tecnologia ela se desenvolve sempre de maneira exponencial e as empresas de maneira logarítmica. Então, a empresa está aqui embaixo e a tecnologia aqui em cima. O que isso acontece? O que isso gera? De tempos em tempos, você tem um gap que vai se tornando insustentável entre a tecnologia e as empresas. E aí, se você vai incrementar o seu negócio, por exemplo, digamos que a gente aqui é da Blockbuster, locadora. Tem gente nova que não deve nem saber o que é Blockbuster aqui. Aí você faz uma inovação que é colocar a fita que você joga, né? Então, agora você não precisa entregar para a pessoa, você só joga do lado de fora, é o drop. Então, você está incrementando de maneira muito vagarosa, enquanto a tecnologia faz isso. O que acontece? O consumidor já está no digital, daqui a pouco chega alguém que lança a Netflix e acabou o seu negócio por completo. Isso vale para várias outras categorias, né? Se a gente pegar o exemplo clássico da Kodak, o que você está fazendo da sua vida? Agora eu lancei um filme que funciona à noite, esse novo filme para a máquina, e está o digital aqui do seu lado. Então, se você não quebra o seu modelo de tempos em tempos, porque esse gap entre a tecnologia e o seu negócio vai ficando insustentável, alguém vai quebrar por você. Essa é uma lição. E aí, mas mudança, a era da mudança, a gente já fala disso há tanto tempo. Pois é, tudo certo. Nada novo, a mesma mudança de sempre, né? Então, a gente já sabe que a única permanente é a mudança, mas o que acontece agora, a gente tem que quebrar o nosso modelo de negócio com mais frequência, porque o gap vai ficar mais e mais acelerado de tempos em tempos. Então, a velocidade da nossa transformação vai ter que ser maior. Isso é o que a gente chama da era exponencial. Não à toa, o Kurzweil fala que a gente vai, daqui em 2045, viver o que ele fala da era da singularidade, que é a gente está ampliando a nossa capacidade cognitiva por meio da tecnologia. A gente já vive um pouco isso com o celular, né? Se a gente tirar o celular da mão de vocês aqui, vocês já vão sentir que está faltando um pedaço do cérebro. Já somos ciborgues, na visão de muitos especialistas. Mas isso vai ser, na visão de alguns estudiosos, vai ser algo que vai se fundir, tecnologia e biologia. E, por isso, a gente teria uma capacidade cognitiva muito maior. Isso é a era exponencial. Então, quando a gente pensa no mundo daqui a 10 anos, é muito difícil a gente entender, porque os modelos de linguagem, as LLMs que estão por trás da IA, elas se desenvolvem de 5 a 10 vezes por ano. Turma, olha o que vai ser o ChatGPT ou qualquer outra tecnologia, o Llama, que é o que o Mark Zuckerberg lançou agora. Olha o que vai ser isso em 2029, no Congresso de Marketing da ABMN. Em 2029, a gente potencialmente, quando você pensa que elas se desenvolvem de 5 a 10 vezes por ano, esses modelos de linguagem, a gente pode ter um ChatGPT que é 100 mil vezes mais capaz do que ele é hoje. É disso que a gente está falando, é 10 sobre 10 sobre 10. Isso é a era exponencial. E a gente vai ter que se acostumar a pensar dentro dessa realidade. Segundo ponto, não é sobre um assistente que está... um assistente virtual que me ajuda a fazer coisas corriqueiras. É mais do que isso, pessoal. A gente se acostumou a entender a nossa interação com o mundo digital por meio da tela do Google. Se você é muito jovem, você talvez entenda como o TikTok. O que está sendo disputado hoje? A interação nossa com o mundo digital. Por isso que o Mark Zuckerberg acabou de lançar uma tecnologia para vencer o ChatGPT, em que ele oferece de maneira gratuita. Ele quer ser o novo padrão, porque dessa maneira ele vai ter a conexão nossa com o digital. Harari diz que o profissional, a propaganda, vai passar por uma transformação muito grande. Ele até é mais radical, ele fala que ele não vê com bons olhos o futuro da propaganda, porque a gente teria essa recomendação feita de maneira muito personalizada pelo seu assistente. Você vai perguntar para ele qual é o melhor carro para o meu uso, qual é a melhor casa, qual é o melhor bairro. Enfim, são reflexões. Qualquer pessoa que diz exatamente o que vai acontecer é um pouco charlatão nesse momento, mas o que a gente pode dizer é que o futuro não é mais como era antigamente,
como diria Renato Russo. Assim, a nossa percepção do futuro agora tem que prever essa realidade exponencial e que essa disputa é uma disputa que vai além do assistente, uma disputa pela interação com o mundo digital. E quando a gente fala de interação com o mundo digital, são os canais que a gente opera. Olha o que era um congresso de marketing em 2012, certo, Tomás? E o que ele é hoje. Olha o que é o digital hoje dentro da nossa vida. Olha o que uma emissora de televisão hoje tem que fazer no digital também. E a velocidade, como eu falei, é exponencial e a gente vai ter, talvez em 5 anos, um congresso de marketing que é muito diferente do que esse que está tendo aqui hoje. Muito bem. Terceiro ponto que eu acho que vale colocar é o trabalho. O trabalho está também em disrupção. A gente também vai ter que repensar a nossa maneira de trabalhar, porque a gente vai ter agora esses agents que vão ajudar a gente a desenvolver novas habilidades. A boa notícia que eu trago, gente, e eu já falei isso no grupo da ABMN, assim, é que agora talvez seja a vingança do pessoal de humanas, porque o mundo foi dominado pelo pessoal de exatas nos últimos anos, né, engenheiros para todos os lados, para todas as empresas de tecnologia, e agora a gente tem uma realidade que o novo profissional vai ser um generalista criativo, porque com ferramentas distintas de IA, ele vai poder se especializar, ele vai poder ter a entrega de um especialista. E essa visão holística vai ser mais do que nunca necessária, a visão que conecta isso com as pessoas. Acredita-se que, em pouco tempo, a gente vai ter empresas, unicórnios, que valem $1 bilhão, só que, no final, ao invés de ter centenas, dezenas de pessoas, milhares de pessoas, vai ter um cara por trás. Só que é um cara com vários agents. Isso tem vários impactos sociais. As empresas vão ficar menores, mais fluídas, com essas pessoas com habilidades que colocam elas de maneira interdepartamentalizada, né? A gente não vai estar mais dentro de uma hierarquia de departamento. É uma nova forma de pensar. Isso tem impactos sociais. Quando a gente fala de empresas menores que valem bilhões, é uma preocupação. E essa discussão me coloca no último ponto aqui, que é a regulamentação. É o último, não o penúltimo. O seguinte, no momento que as empresas ficam menores, a gente vai ter que olhar para isso. Essa transição não vai ser fácil. Mas toda tecnologia que vem para melhorar, para trazer, aumentar o PIB, de fato, entendo, compreendemos. Mas a gente tem um desafio imenso aqui, no momento da transição, que é com o mercado de trabalho que ainda não está usando essa ferramenta, ou que não está tão habituado. Fala-se, muitos autores falam que a gente vai precisar de uma renda universal para as pessoas que, eventualmente, não tiverem colocadas. E a gente tem que tomar um baita de um cuidado para a gente não repetir o erro que a gente fez com a rede social. Eu vou falar aqui de maneira muito transparente, assim, mas na minha visão e na visão de alguns autores também que eu compartilho, a rede social deu ruim. Deu ruim. Ela, por meio de um prompt, né, do objetivo que foi dado para a rede social, que era prender mais a gente, né, cada vez mais na plataforma, a gente degradou de maneira absurda a nossa saúde mental. A taxa de suicídio entre os jovens nunca teve tão alta e, no final, a gente nunca teve tanta polarização e extremismo, porque a lógica do conteúdo da rede social para você ficar preso é jogar para um conteúdo cada vez mais extremado. Então, a gente não pode deixar acontecer isso com a IA. Qual vai ser o prompt? Qual vai ser a disputa que a gente vai colocar? Qual vai ser o objetivo que a gente vai colocar para essa tecnologia? E como que ela vai ser incorporada pela nossa sociedade? Essa é uma ótima reflexão que a gente precisa fazer. Agora sim, o último ponto. Sejamos nexialistas. O que eu quero dizer com isso? Numa velocidade de transformação tão acelerada, eu compartilho da visão do Rohit Bhargava, que é um autor, que ele fala o seguinte, que, historicamente, quem entende de gente sempre vence. E eu acho que essa é uma mensagem para todos nós. Assim, a gente não pode perder o foco das pessoas. A tecnologia sendo usada para a gente se conectar, para entender melhor sobre as pessoas, oferecer melhor serviços. A tecnologia sendo usada para a gente melhorar o planeta,
para a gente melhorar a sociedade como um todo, para a gente não se destruir, como disse o Marcelo. Essa tecnologia está na infância e ela tem o potencial de ser revolucionária num sentido muito positivo para todos nós. Ela pode ajudar muito a gente com a causa ESG, mas a gente não pode incorrer num erro, por exemplo, como acabei de citar, que foi o erro que a gente incorreu com a rede social. O que é o Sejamos Nexialistas? O Walter Longo, publicitário, pensador, pessoa que eu admiro muito, trouxe essa frase do nexialista, que é o seguinte, é de um livro de 1950, que uma nave espacial com uma tripulação desbravava planetas, etc., e no final tinha um químico, um físico, um biólogo, um geólogo, mas o super-herói da história, e esse livro ele inspirou o Star Trek, né? Depois a série de filmes. O super-herói dessa tripulação era um cara chamado nexialista. Ele não era especialista nem em química, física, biologia, nada, mas ele era capaz de fazer conexões, juntar essas diferentes especialidades para encontrar novas soluções. Eu acredito que nós, profissionais de marketing, temos já um pensamento horizontal, já temos a base do pensamento nexialista, que a gente, então, consiga usar essas diferentes especialidades, as diferentes informações para que a gente desempenhe esse papel. Estejamos atentos, estejamos curiosos, estejamos otimistas, estejamos unidos, sejamos nexialistas. Obrigado. Obrigada, Lucas Daibert. Senhor Gutenberg, vai fazer a palavra agora, o Dudu Gutenberg. Quer ir você? Vamos lá. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a BMN, na pessoa do nosso presidente, Tomás Naves. Muito gratificante estar aqui. Agradecer a oportunidade de estar ao lado de dois feras, de dois grandes espelhos no segmento. Então, para a gente é sempre muito bom compartilhar e poder falar de uma coisa que tanto nos motiva. Eu estou hoje secretário de Estado de Defesa do Consumidor. É a primeira secretaria constituída pura da pauta consumidor do Brasil. Todas as outras secretarias que existem são uma subsecretaria que estão embaixo e que levam a pauta como coadjuvante. O Estado do Rio de Janeiro, não. Nós começamos em outubro um grande desafio, e foi criar um grande Big Data, o que chamamos de Big Data 5.0 do consumidor. Já num curto espaço de tempo, nós vamos oferecer a todos os grandes potenciais investidores do Estado do Rio de Janeiro um grande book, ou um dashboard, para que eles possam se atualizar de todo o comportamento dos 4 cantos do Estado do Rio de Janeiro. E quando a gente fala comportamento, é diretamente do consumidor. Mas para a gente falar dos tempos atuais, daquilo que a gente vem vivenciando com toda a mudança do consumidor dentro do Estado, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Em 2020, estava eu num novo desafio, fui o primeiro gestor do gabinete de crise da pandemia no Brasil. Quando a pandemia chega aqui no Brasil, o primeiro caso da Covid aconteceu na Barra da Tijuca, eu recebi uma missão, e ali a gente viu uma grande transformação comportamental do consumidor. E ali, diversas novidades, né, foram aguçando, por exemplo, aquilo que hoje a gente vê, uma grande realidade de lojas virtuais, do e-commerce. Naquele momento, 73% da população faz um marco de aquisição de compras no mundo virtual, entendendo que era mais seguro, era mais confortável para aqueles que viviam aquele momento. E 50% da população compravam pela primeira vez um produto jamais comprado por uma plataforma digital. Então, ali mudou completamente. A gente vê diversas referências do nosso mundo do marketing, dizendo que, há épocas atrás, a gente, quando montava campanhas, a gente fazia as pesquisas para entender o comportamento daquele que a gente queria alcançar, para gerar a conversão.
E hoje, entre o consumidor final e os criadores, existe uma máquina. E esta máquina faz toda a diferença. Hoje, quando a gente vai buscando dados e números, a gente tem a metodologia tradicional, que é pesquisa em campo ainda. A gente utiliza alguns institutos, mas a gente tem a comunicação direta com a máquina. Só para a gente entender um pouco mais, a cada uma máquina a gente tem um chassizinho, que é o que a gente chama de e-mail. É um celular, o tablet, o computador. Quando ele é criado, ele tem o seu número e a gente começa a rastrear e acompanhar aquele número com as plataformas. Agora mesmo, vindo para cá, a gente recebe uma mensagem do Google Trends, que é uma das plataformas do Google, e ele mostrava para a gente, né, que no cenário atual, que influencia também na tomada de decisão, a gente vive um momento eleitoral, e aí, por circunstância do que vem acontecendo neste período, muda completamente o comportamento, bairro a bairro, de cada um dos municípios dentro do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A gente tem alguns comportamentos que mudam conforme estado. Você vê que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, Tomás, a gente tem muito aquela coisa do aniversário. Tudo se comemora um aniversário. É impressionante. Né? Tudo é motivo de gerar um aniversário e de gerar campanhas de venda. Né? Lá em São Paulo já é diferente. Não que não tenha, tem também. A diferença é que quando o Lucas me convida para o aniversário dele em São Paulo, eu vou lá para dar um abraço, para prestigiar. Agora, quando o Dudu me convida para o aniversário dele no Rio de Janeiro, eu vou lá comer e beber à vontade. Então, tem circunstâncias, tem culturas diferentes. E, por incrível que pareça, às vezes, no mesmo segmento, você muda o bairro, tem comportamento diferente. Isso é reação do consumidor, ainda mais daquilo que ele vivencia no seu dia a dia, naquela localidade. E essas novas tecnologias, o novo avanço, a gente vive uma moda agora gigante, que é a inteligência artificial, mas a inteligência ela já existe há alguns anos. É porque agora a população entendeu que é uma realidade presente em nossas vidas. Ontem, conversando com um amigo, a gente falava sobre uma marca de um vinho, e aí, de repente, a gente pega o celular, ó, eu já tenho a promoção do vinho aqui. Essa é a inteligência artificial que toma conta das nossas vidas. E ela pode ser por voz, mas ela pode ser por escrita. Uma simples troca de mensagem minha com o Lucas, as palavras-chave daquilo que a gente debate naquele momento, ela mexe também com a inteligência já sabe aquilo que eu quero e aquilo que ele quer. A partir do momento em que a gente começa a descobrir e a separar o comportamento de cada consumidor por intermédio da máquina, fica muito mais fácil quando a gente cria as campanhas e a gente fala diretamente com um público específico e mais, a gente entrega aquilo que o público quer. Eu vou dar um grande exemplo. Algum tempo atrás, a gente tinha aquela competição de venda, por exemplo, e muitas das vezes a venda não se consolidava. E aí era uma decepção, perdi uma venda. Hoje, com a tecnologia, a gente busca diretamente a venda mesmo após a perda. A gente vai por e-mail, a gente vai pelo WhatsApp, por algumas plataformas que a gente cria, a gente já sabe o que o consumidor quer e a gente continua atrás do consumidor, buscando e resgatando o consumidor. Então, não existe venda perdida na era atual. Existe o entendimento do comportamento daquele consumidor. Tem um estudo da Universidade de Harvard que diz o seguinte: o sucesso está atrelado a 85% do comportamento, 15% da técnica. É natural que, se você tiver o comportamento e não tiver a técnica, você não alcança os 100%. A gente precisa de preparar os 15% para a gente entregar quando a gente alcança com comportamento. É muito importante a gente entender e saber com quem fala e de que maneira fala. A gente precisa também preparar os profissionais para que ele insira nas máquinas o idioma correto. Porque você identifica o consumidor, você prepara a ação para gerar a leads, a conversão, mas se você não colocar o idioma correto, não vai gerar a conversão. Então, a gente precisa também de preparar o profissional.
E o profissional, ele só existe uma maneira dele se tornar o profissional do êxito. É quando ele conhece o comportamento do consumidor. Com quem ele vai falar, de que maneira ele quer falar. Existem alguns estudos do neuromarketing, né? A gente tem, agora recentemente, um estudo. Eu assisti uma palestra de um psicólogo americano, que é o Barry Stewart, que ele diz o seguinte: se você gera muita opção na cabeça do consumidor, ele congela, ele trava. Inclusive, ele tem um livro que é o Paradoxo da Escolha. E é exatamente isso. Muitas das vezes a gente acha que, poxa, eu estou vendendo, eu estou gerando, né, diversos conteúdos, só que isso para a plataforma digital, muito conteúdo também gera rejeição. E você se afasta do consumidor. O Lucas falou uma coisa importantíssima. A rede social, quando ela chega, Lucas, ela chega para fazer a publicidade. E aí, com o passar do tempo, ela foi virando aquela coisa pessoal. E ainda existem algumas empresas que pegam a rede social, a plataforma que é de aproximação com o consumidor. Hoje você vive com o consumidor. É impressionante. Você encontra o consumidor e ele vira para você e fala: esse domingo estava na casa do Dudu? Eu digo, como é que você sabe? Eu te sigo, eu te acompanho. Então você passa a viver isso, né? E quando a gente prepara algumas ações para a gente falar com o consumidor, e a gente resgata um pouco na história, por exemplo, quem não sabe que repetidas vezes o Big Mac tem 2 hambúrgueres? Que a vida inteira a gente ouviu. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, não é isso? O tempo todo. Então todo mundo entende porque é aquela ação do marketing de repetir. Essa foi uma era e serviu de experiência para a atualidade, para a gente saber como a gente vai fazer para cada tipo de ação a ser tomada. Mas entender o consumidor e aplicar as ferramentas que hoje o mundo digital nos oferece é, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas de tudo aquilo que a gente pudesse imaginar. Hoje a gente fala com a inteligência artificial. Ontem, sábado, eu me deparei com a minha filha de 19 anos de idade, pegando uma foto de uma tataravó minha e fazendo ela me dar um abraço. Uma plataforma da inteligência artificial. Quando que a gente podia imaginar? Quero matar a saudade com um abraço. Se não pode ser presencial, agora por visual. Isso é o que o mercado está oferecendo para a gente. E a cada dia a gente vem aguçando e buscando cada vez mais a entender, a cada instante, o que influencia no comportamento do consumidor. A gente observa, por exemplo, que no mundo, né, com esta globalização, a guerra influencia diretamente a nossa economia, né? E muitas das vezes a gente já tem um problema econômico no nosso estado, no nosso país. E aí? Muda alguma coisa? Mas hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza justamente para amenizar um pouco o impacto. A gente jamais podia imaginar que o mercado econômico, né, hoje a Bolsa de Valor, ela atua literalmente em cima de uma plataforma de inteligência artificial. Por quê? Porque ela trabalha ouvindo as máquinas. Você de manhã, quando acorda, sua primeira tela é a tela do celular. De imediato você pega o celular para ver se tem alguma mensagem. Você já começa a consumir acordando, até o momento de dormir. E quando você pega o celular, eu já estou falando com você. Eu já estou usando ferramentas. E, de novo, Google, por exemplo, as pessoas às vezes acham que o Google é só aquele Google Busca, que ainda é a plataforma número 1 do mundo de busca. O Google vive de alimentação de palavras-chave. E quem hoje abastece essas plataformas somos nós. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você escreve, você está atualizando, você está abastecendo o Google. E o Google, ele se divide em diversas plataformas, desde o Google AdSense, que é o Google que te ajuda a vender, o Google Analytics, que ele te traz em tempo real uma pesquisa. Muitas das vezes a gente sai com uma campanha trabalhando em cima do comportamento do consumidor, e aí a campanha não anda bem. O Google Analytics te informa e já te dá o direcionamento. Então facilita muito mais. Então hoje a gente tem essas ferramentas que trabalham
literalmente com a venda, mas também com aquilo que para a gente é de suma importância, que é entender o comportamento do consumidor. O dinheiro ele não compra ousadia, mas a ousadia faz parte de toda e qualquer ação, principalmente de campanhas. Às vezes, uma campanha com pouco recurso, mais ousada, gera muito mais aquilo que a gente fala aqui hoje no mundo virtual, é engajamento. Hoje muitos procuram engajamento, e às vezes com pouco recurso. Para isso, precisamos de entender como é que o consumidor se comporta naquele momento e naquela geolocalização. Bem, eu acho que para não avançar muito, né, meu tempo ela já me sinalizou 2 vezes, que eu já atropelei ali, Dudu. Vou passar a palavra aqui agora para o nosso Dudu, nosso líder Dudu. Obrigado. Antes de fazer a moderação aqui, que eu estou aqui só de coadjuvante para moderar os fera, porque eu sou o último que fala, o primeiro que apanha. Mas eu vou te dar alguns dados, né? Eu sugeriria, eu fiz um artigo agora no Meio Mensagem, acho que semana passada, retrasada, provocando as agências de publicidade, que o título você está preparado para fazer publicidade para as IAs das pessoas e não para as pessoas? O que quer dizer isso? Nós temos que nos preparar para fazer publicidade, nós profissionais de publicidade exclusivamente. Porque as pessoas, e vocês todos, terão as suas IAs pessoais. Eu digo para você, mas você vai ter, todo mundo vai ter uma IA sua? Sim. O celular não bateu na porta de vocês dizendo, eu quero entrar na vida de vocês. Não, vocês permitiram que o celular fosse parte das suas vidas. E vocês foram dedicando isso. As IAs vão resolver tantos problemas e vocês vão ser tão influenciados ou influenciador, porque é uma diferença entre o IA. Você vai ensinando a ela e ela vai ficar tão especialista em você que você não vai largar mais dela. Você vai ter toda a relação de vida estabelecida através das suas IAs. O problema vamos voltar umas casinhas para trás. Quando nós tivemos as redes sociais no começo de 2000, começo do século, que começou-se a falar nisso, nós passamos 10 anos não acreditando nisso. Até que chegou um momento, estou falando especificamente de agência de publicidade, que é onde eu vivia, onde que eu trabalhei, onde que eu construí toda a minha vida em relação à agência de publicidade. As agências de publicidade dormiram no ponto para entender o que seria a rede social e me adaptar a ela. Depois nós fizemos o quê? Saímos correndo que nem louco para tentar fazer a rede social, publicidade de rede social, porque agora é rede social, e surgiu a rede social e ficamos igual louco atrás da rede social. E nós perdemos esse tempo. Recuperamos esse tempo? Recuperamos. Por quê? Porque a vida da rede social, a vida dos computadores, dos celulares que nós temos hoje, tudo que nós temos, é um conceito de programação linear. 10001 infinitamente, ou seja, o Excel sempre será um Excel. O problema é que agora, com a inteligência artificial, mudou completamente a vida e vai mudar a vida de todo mundo. Vocês queiram ou não queiram, vai mudar. Para você ter uma ideia, conceitualmente, você tem um computador hoje, quântico, que vai ser o muito futuro. Vocês sabem que o iCloud, por exemplo, né, são vários 245 mil, sei lá, computadores que estão espalhados no mundo. Mesmo que pegue fogo em um, não vai acabar, você não vai perder nada, ok? Hoje, as inteligências artificiais, um computador de um quântico de uma inteligência artificial, o computador está meio mergulhado num líquido. Porque ele quer imitar, ou quer não, vai imitar, e é assim, o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro sem o líquido, você morreu. Você não vai conectar um neurônio com o outro. Então, ou seja, a inteligência artificial passou a não ser mais programada. Você não vai mais programar, você vai ensinar, que é uma grande diferença. E aí o que você falou, os humanos, os sociais, né, e não as exatas,
que vão compor esse universo da inteligência para a inteligência artificial. Nós vamos ter inteligência para a inteligência artificial. Porém, nas empresas de vocês, aí eu não estou falando só de agência de publicidade, ou você começa agora, ou você daqui 5 anos você está fora. Não, eu vou dizer, está fora mesmo. Você está fora do mercado de trabalho, você está fora da vida, você está fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque antes, quando eu tinha um Photoshop muito legal pra caramba, e a agência dele tinha, a minha não tinha, o que eu fazia? Eu comprava, porque era programado, eu comprava um Photoshop fudido, ou Photoshop igual ao dele, 3 anos depois, e eu contratei um profissional que sabe operar o Photoshop. Eu me igualei a ele, não é mais meu concorrente, ele é igual a mim. A inteligência artificial não é assim. Se ele começar agora, eu nunca mais vou alcançá-lo, mesmo que eu compre uma inteligência artificial, mas eu tenho que ensiná-la, porque ela não vem pronta, ela não vem programada, ela vem lisa. Você pode até ter uma inteligência lama, não sei o quê, vai ter, então é uma correria louca. Eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Acho que nem o do Facebook sabe o que vai acontecer. Ele está tentando, porque ter erro e tentativa. Alguma coisa vai virar. O que vai virar é a inteligência artificial para as empresas e para vocês. Todos, cada um vai ter a sua. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para a sua vida e melhor será para a vida das empresas. Porque você não vai ter mais inteligência artificial se você não treinar nela. Se você não treiná-la. E essa é o futuro da vida, que é, comece agora. Se você não começar, você vai ficar fora do mercado. Eu fiz um exercício aqui, eu não vou me estender mais, porque eu não sou palestrante. Você vê como é que as coisas são loucas. Eu fiz aqui um estudo do Lucas e seu, em rede social, etc., etc., para fazer perguntas adequadas a eles. Tradicionalmente eu demorei, que eu falo tradicionalmente, através do sistema de busca, através que eu fui na rede social, através que eu fui isso, que eu fiz aquilo, demorei mais ou menos, sei lá, 3 horas, que eu procurei um pouco, demorei um pouco, fui para outro, não sei o quê, estudei a minha e tal, não sei o quê. Através da inteligência artificial, eu coloquei a rede social dele, coloquei a rede social dele, coloquei na minha o tema do que nós estamos falando aqui, peguei o que ele já falou em alguns lugares, peguei ele que falou aqui em alguns lugares, transformei e ela me propõe aqui, e tudo isso que eu fiz, e me propõe aqui algumas perguntas. Demorei 2 minutos, 3 minutos. Então, eu estou dizendo para você, imagina quanto facilita a sua vida você fazer um negócio desse. Quanto de produtividade você vai ter como profissional a partir do momento que você começa a entender o que é isso daqui. E a outra coisa, isso daqui não será mais nada, né? Sabe que daqui 5 anos, esse peso que você carrega, que esse tijolo que você carrega, que já foi muito maior, não será mais nada. Porque nós vamos ter no óculos, vou ter no bottom, vou ter no isso, aonde você escolher que é a melhor maneira de você ter isso daqui sem te perturbar. Hoje tem um óculos que faz uma relação de uma tela em que você consegue ver a tela e ninguém vai ver o que eu estou vendo, mas eu vejo o que eu estou vendo. Isso já existe. Você fala, é coisa do filme, não sei o quê. Não, já existe. Não tem escala, mas existe. A questão é só de escala. E eu vou dizer para vocês, 27%, 5 anos atrás, 27% da população do mundo, e população brasileira muito próxima, tinha um smartphone. Hoje, 87% da população mundial tem smartphone, e no Brasil é a mesma coisa. Você vê que em 5 anos do smartphone.
Hoje, nós estamos só uma questão de internet, que é eu sou pré-pago, outro pré-pago, etc, etc. Os satélites hoje vão proporcionar internet para o planeta, ao custo de R$ 27,00 daqui a 5 anos. Hoje, reais, pode dolarizar, pode ser. Vai ser mais ou menos 10, um pouco, eu falei R$ 27,00, mas estou dolarizando errado aqui, mas mais ou menos $10. Você vai ter oportunidade de ter smartphone, ou nem fone, vai ser outra coisa, para você ter acesso a esse tipo de coisa. E por isso que a possibilidade, e eu acredito, sou otimista, muito, a democratização e a relação das coisas vai ser muito exponencial. Por quê? Porque qualquer um no planeta, seja da classe A, B, C, D e E, cor, raça, tudo que você imaginar, vai ter oportunidade de ter acesso à internet. E por que tem acesso à internet? Porque algum louco, que eu não acho louco, é o cara que deveria ganhar todos os prêmios da humanidade, é o cara que disponibilizou a internet para o mundo e não patenteou ela. Se algum corajoso hoje pegar uma IA, patentear e não patentear e distribuir essa IA, será o cara mais fodaço do planeta. O problema é que a corrida dos IAs está querendo saber quem vai ficar dependente de mim, quem vai pagar a mim. Mas pode acontecer, e eu acredito muito, que talvez um doido vai dizer: a minha IA está disponível para vocês, vocês usam como você quiser. Assim como hoje a internet, vocês não pagam um centavo para a internet. Você paga para alguém que é FAPESP, aqui no Brasil é FAPESP, não sei quem, que organiza isso, mas não há, tá bom? Então eu vou dizer para vocês aqui que eu vou parar de falar. Na realidade é o seguinte, né? Qual o impacto, como as redes sociais que vocês já falaram, e as plataformas, né, e e-commerce. Aí vamos falar só de e-commerce, para não falar de fake news, aí não vamos abrir um caminho dos e-commerce, tem mudado a maneira como os consumidores integram as marcas e influenciam nas decisões de compra. Aí um pouco mais específico, assim, qual é o ponto, que é onde que está o ponto da decisão de compra dos consumidores? Então, vamos lá. E-commerce, eu acho que tem uma semelhança com o que a gente está falando de IA, porque, claro, assim, além de ser cada vez mais um sistema eletrônico de comércio alimentado por IA, porque é o que você falou, sabendo cada vez mais do gosto, sendo cada vez mais assertivo, além de ter isso embutido, era uma coisa que a gente já falava, olha, vai para lá, está acontecendo. De repente vem uma pandemia e acelera isso numa proporção inacreditável. Eu entendo que, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem que falar também do comércio físico. E a gente, como profissional de marketing, que olha para essas esferas todas, né? O que seria o digital, ali a venda digital e a venda física. É uma combinação curiosa, porque o e-commerce mudou radicalmente o que também o comércio físico precisa ser. E aí é que eu olho que quem decide, a gente tem que estar olhando para o consumidor, né? Quem decide é o consumidor, quem vai colocar ele dentro do seu hábito é o consumidor. E o que a gente observa? Que hoje ninguém aqui precisa ir a uma loja mais. Para nada. Você compra tudo online. Então, a loja, por um lado, ela tem que fazer você querer ir à loja. E aí o ambiente físico passa a ser um lugar em que você tenha experiências prazerosas, em que você tenha a imersão no universo da marca. A gente conversou com o pessoal da Farm em Nova York, e eles falando, não, a gente consegue fechar negócio quando eu trago a loja de departamento aqui, que vai me representar, quando eu trago dentro da loja, porque a loja vira esse lugar de imersão na marca. E, por outro lado, o e-commerce, ele cada vez... Porque a gente acostumou a ver que o e-commerce é objetivo, ele é transacional. Ele é o melhor lugar de preço, mas a experiência muitas vezes é ruim.
e, do outro lado, o físico tendo que se reinventar. Quando a gente olha para a tendência do físico, é muito de marcas que são nativas do e-commerce, chegando no físico, sabendo o que querem gerar essa imersão. E aí o e-commerce, eu também acho que está no momento de transição, sabia, Dudu? Porque o e-commerce ele vai ter que deixar de ser objetivo e transacional e trazer um pouco também dessa experiência. Na prática, o que a gente está vendo no mundo é o físico passa, além de ser um lugar de imersão, etc., também trazer atributos de objetividade que você tem no e-commerce, e o e-commerce tem que trazer mais inspiração, que é uma lógica do comércio presencial. Os consumidores, o que eles querem no final do dia, não sei se eu estou respondendo a pergunta ou se eu estou passando longe, mas o consumidor, o que eles querem é facilidade, eles querem velocidade. Eu vi uma apresentação do Jeff Bezos que ele fala o seguinte: a aposta da Amazon sempre foi o seguinte, a gente sabe que algumas coisas não vão mudar do ponto de vista do consumidor. Ele sempre vai querer mais barato, ele sempre vai querer mais rápido, ele sempre vai querer melhor atendimento, melhor serviço. Ele apostou nesses vetores no negócio dele. Assim, eu apostei no que vai ser verdade daqui a 10 anos. Eu acho que o consumidor é que decide, cada um com o seu objetivo. Claro que tem marcas que você busca prestígio, exclusividade, mas a velocidade de entrega, qualidade de atendimento, isso a gente sabe que é uma coisa universal. Então, no final, o que eu acho é que não importa se é e-commerce, não importa se é físico, é o consumidor decidindo ao longo dessa jornada. E a gente já está vendo isso muito fortemente lá fora também, né? Assim, eu compro online, o sistema de assinatura permite que você já receba em casa uma coisa que você comprou previamente com um simples botão. Você falou da IA entrando nisso. Cada vez mais a IA ajudando você no seu dia a dia e essas compras acontecendo de maneira muito natural, sem você sequer perceber, porque você vai delegar parte das decisões de compra também para a IA. E por aí vai. O que eu acho é que é um momento muito bacana para ser um profissional de marketing, porque é um momento em que a gente tem muitas possibilidades de aprendizado e também de realização. Bem, primeiro, o e-commerce, Dudu, antes de você, para comprar na Europa, só ir na Europa. O e-commerce ele já chega com esse conceito. Ele traz a Europa, ele traz qualquer lugar do mundo, ele traz dentro da tua casa. No início, nós tínhamos alguns problemas, que era o problema de segurança. Existiam alguns golpes que as plataformas foram se especializando e foram melhorando. O que a modernidade traz de diferente daquilo que a gente viu no passado para a atualidade? Quando a gente sai do conceito prático, que é para você montar uma loja, seja ela qual for, existe um custo muito grande. E com o e-commerce já se torna mais em conta, mais barato. Muitos trabalham hoje, inclusive, com e-commerce com estoque dos outros. Você não tem nem estoque. E aí você coloca ali para vender. E, como eu disse, a segurança veio crescendo cada vez mais. Hoje, por exemplo, a Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, se você compra pela internet ou pelo telefone, você tem direito à troca em 7 dias. Até 7 dias. E devolução. Ou vai te dar outro, ou vai te devolver o dinheiro. Então, isso foi se aprimorando. A inteligência artificial ela faz o seguinte: quando aquele consumidor ele chega na loja virtual, no e-commerce, eu já sei o que ele quer. Eu passo a me comunicar com ele da maneira como ele quer ouvir a gente. Essa faz toda a diferença. É conhecer, mais uma vez, aquilo que o consumidor quer. Eu acho que o que a gente pode esperar do futuro? Você vê que em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, você compra, quando você chega em casa, já está ali o produto na porta da sua casa, né? Outros estão marcando o horário e aí chega um drone com a mercadoria e entrega na sua casa. A gente ainda está bem distante disso. A gente precisa de avançar cada vez mais. Hoje a gente vê, inclusive, o desenvolvimento de aeronaves drone, que vai transportar passageiro sem um piloto. A inteligência artificial vai te levar do ponto A ao ponto B, né, com o entendimento, de novo, de um técnico que vai abastecer a informação. Então, hoje o e-commerce para o consumidor,
é hiper atrativo, ele vem crescendo cada vez mais. Se você vê os números daquilo que o e-commerce vem proporcionando aqui no país, são números gigantes e cada vez mais. O Mercado Livre foi também aqui um grande divisor de águas daquilo que a gente bate muito, do conceito, né, relacionamento, a relação de consumo do consumidor diretamente com a loja virtual. Então, acredito que tende a cada vez mais a gente crescer, a gente poder entregar hoje, por exemplo, as grandes favelas no Rio de Janeiro, elas compram muito, elas consomem muito na plataforma, no e-commerce. Mas é uma coisa impressionante que isso passa diretamente pelas pesquisas que mostram para a gente. O comportamento do consumidor naquele local, naquela região. A maioria do consumidor que mora na periferia quer comprar da periferia, mesmo pagando mais caro. Ele não quer sair da periferia para comprar. Muitas das vezes ele busca onde? No e-commerce. Mais uma vez, conhecer o consumidor e fazer chegar a plataforma virtual até ele da maneira que ele quer entender o idioma. Outra, hoje, para você vender para um americano, ou seja, antigamente, para você vender para um americano, você tinha que ter alguém falando o idioma dele. Hoje, a inteligência artificial já atende ele falando o idioma dele. É a máquina. Aquele robô, aquela máquina, é o mesmo robô que faz a cirurgia. E que, às vezes, o ser humano ele não consegue fazer a cirurgia porque uma tremidinha pode levar à fatalidade do paciente. E aquele robô ele consegue fazer. É isso que a gente vem dia a dia se deparando e a cada dia mais acreditando que está longe. A inteligência artificial já consegue identificar com 10 anos um tumor no ser humano. Isso são estudos e aprimoramentos que o homem, o técnico, ele coloca dentro da máquina. Bom, pelo certo, acabou o tempo. Infelizmente. Eu quero agradecer, Lucas Gutenberg, muito bacana. Espero que todos tenham gostado, principalmente o pessoal que está acompanhando a gente. Obrigado.